Caramba! Onde que eu gastei tudo isso na semana passada no cartão de crédito? Jesus! Ah, já vi! Eu fui no supermercado. Até onde vai a inflação em 2025? O IPCA, o nosso principal índice de inflação ao consumidor aqui do Brasil, fechou 2024 com variação de 4,8%, superando o limite superior da meta do Banco Central, que é de 3%, com limite até 4,5%. Hoje, no XP da Questão, a gente vai te explicar o que está puxando a inflação, o que esperar para esse ano e como proteger os seus investimentos. Fica por aqui e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. De uma maneira geral, o resultado da inflação de 2024 reforça preocupações sobre o ritmo de alta de preços e os seus impactos na economia. Com uma economia aquecida, moeda fraca e percepção de risco fiscal elevada por aqui, o Banco Central deve seguir subindo os juros para conter a alta de preços. Agora vamos olhar um pouco mais no detalhe para esse resultado da inflação em 2024. Em 2024, a inflação de alimentos foi um dos principais vilões, fechando o ano com variação de 8,2%. Por trás dessa alta de preços dos alimentos, a gente teve vários fatores, incluindo eventos climáticos, o ciclo da pecuária que impulsionou o preço das proteínas nos últimos meses do ano principalmente, além da demanda aquecida diante da elevação da renda real disponível da população. Além das carnes, quando a gente olha para os alimentos, produtos como açúcar, óleo de soja e bebidas também contribuíram para a alta dos alimentos do ano, o que impactou a inflação de serviços também, porque a gente não pode esquecer da alimentação fora do domicílio, que inclui restaurantes, bares, etc. E eu tenho certeza que você acompanhou a trajetória do dólar também nesse ano, né? O impacto da desvalorização da nossa moeda também pesou nos preços dos alimentos. Afinal, grande parte do que a gente consome é negociada internacionalmente ou mesmo importada, como é o caso do trigo, que é essencial para alimentos como o pão e o macarrão. E o nosso câmbio desvalorizado não impacta só o preço dos alimentos, ele também afeta o preço de vários insumos, principalmente de bens industriais, como roupas e carros. Mas fora dos supermercados e das compras de bens, o bolso do brasileiro continuou pesando. Isso porque a inflação de serviços foi o que de fato contribuiu mais para o IPCA terminar o ano acima do limite superior. Aqui, vale destacar que o comportamento desses preços, dos preços de serviços, como mensalidades escolares, cabeleireiros e serviços de todos os tipos, é super importante para o controle da inflação, porque eles são menos impactados por eventos de curto prazo e o que a gente chama de exógenos, como, por exemplo, o clima. Esses preços de serviços, eles tendem a refletir mais o ciclo econômico e eles são mais impactados pela demanda agregada e pelos salários. Quanto mais aquecida a economia e mais apertado o mercado de trabalho, maior a pressão sobre os salários, e isso impacta diretamente os serviços. Por isso, é mais difícil reverter a tendência de alta quando essa inflação ganha força. Assim, analistas e o próprio Banco Central ficam muito atentos à dinâmica dos preços de serviços. Mas se teve uma única notícia boa em relação à inflação no apagar das luzes de 2024, foi justamente as contas de luz. Por conta da normalização da questão climática no país, a bandeira tarifária voltou para o verde em dezembro e os preços de energia caíram, ajudando a conter a alta do IPCA no mês de dezembro. Mas como a gente viu, esse foi só um alívio relativo. Primeiro, porque esses preços tinham subido bastante ao longo do ano, chegando até a bandeira tarifária vermelha. E segundo, porque eles não foram o suficiente para reverter a alta da inflação fechada no ano, que foi impactada por diversos outros fatores, como a gente comentou. Tá certo. E agora então, o que esperar da inflação para esse ano? Olha, eu não queria dar essa notícia, mas a gente não deve ver um alívio nos preços tão cedo. O resultado acumulado do IPCA no ano passado, como eu comentei, ele reforça preocupações sobre o cenário de inflação nesse ano. Só para você ter uma ideia, a gente projeta que os alimentos, por exemplo, sigam com preços bastante pressionados e registrem alta de cerca de 10% em 2025. Para além dos alimentos, das compras do supermercado também, a inflação deve seguir incomodando os brasileiros, tanto por conta de fatores domésticos quanto globais. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos adicionou riscos ao ambiente de inflação global, na esteira das promessas eleitorais que incluem políticas mais restritivas contra imigração, maiores tarifas e cortes de impostos, todos esses que podem impactar a inflação lá na frente.
Aqui no Brasil, a economia ainda aquecida, mesmo que perdendo força aos poucos ao longo do ano por conta da política monetária mais apertada, ela deve seguir mesmo assim impulsionando a demanda das famílias e, consequentemente, os preços. Por fim, mas não menos importante, vale destacar a piora da percepção de risco fiscal como um dos principais riscos para o controle dos preços olhando para frente. Isso porque o aumento dos gastos públicos não só contribui para aumentar a demanda por bens e serviços na economia, como também impacta as expectativas de inflação lá na frente e a precificação dos ativos por aqui, incluindo quem? A nossa moeda. Afinal, se o governo gastar muito além do que ele arrecada e sinalizar que ele vai seguir impulsionando a economia para frente, muitos vão entender que os preços vão seguir pressionados lá na frente, influenciando efetivamente o nível da inflação no futuro. Lembrando que as expectativas sobre os preços no futuro importam. Na mesma linha, com receios de que a inflação possa corroer os ganhos lá na frente, os investidores colocam isso no preço dos ativos brasileiros, esse risco maior. E a nossa própria moeda, como eu comentei, ela acaba perdendo valor. Nesse contexto, definições e discussões relacionadas à sustentabilidade e à manutenção das nossas regras fiscais, em especial o arcabouço fiscal, incluindo potenciais cortes de despesas para flexibilizar o orçamento público, tudo isso vai seguir central e um fator de risco para os preços ao longo desse ano. Mas e os seus investimentos? Como que eles ficam com essa inflação que vai preocupar? Como eu expliquei, a inflação segue como um dos principais motivos de cautela e atenção para a economia brasileira nesse ano. Então, proteger os seus investimentos contra a alta de preços se torna ainda mais importante. Mas você sabia que é bastante possível proteger os seus investimentos da alta de preços no Brasil? Títulos indexados à inflação, emissões bancárias de instituições sólidas e com boa classificação de risco, debêntures incentivadas, ou seja, aqueles títulos isentos de cobrança de imposto de renda, e fundos de investimento com gestão ativa em renda fixa, que são aqueles que permitem que os gestores tenham flexibilidade e discricionariedade para fazer escolhas entre diversos papéis, sempre buscando as melhores oportunidades. Todas essas são ótimas opções. Outra classe de ativos que pode ajudar o investidor a se proteger da inflação são os fundos imobiliários. Os FIIs, apesar de eles estarem sofrendo com as expectativas de juros altos por mais tempo, eles podem ser sim bons aliados para o investidor em um cenário cauteloso de inflação, por serem muitas vezes atrelados ao índice de inflação. Mas não só de proteção contra a inflação devem viver os seus investimentos. A diversificação segue muito importante. Ela que vai te ajudar a equilibrar e otimizar a melhor combinação entre o risco e o retorno para sua carteira de investimentos, olhando lá no longo prazo. Por isso, vale conferir as nossas recomendações de investimento atualizadas de acordo com o seu perfil de investidor. Aqui na descrição você encontra os links do relatório completo de inflação, as nossas expectativas para os indicadores e também as nossas carteiras recomendadas de alocação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha com os outros investidores. Até a próxima e bons investimentos!